saciado com a tua palavra, com este alimento, Pai amado, que vem do alto. Ó Senhor Deus poderoso, Pai querido, que a palavra venha ser impactante, ó Pai amado, impactar, meu Deus, ó Pai querido, nosso coração, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, e toda a retaliação do aniversário, contra, meu Pai, a mensagem, todo o teu servo, neutralize em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Trabalhe o Senhor, irmãos. Pode sentar, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Primeiro, quero louvar a Jesus, né? Por estar aqui. Glória a Deus. É lugar de recarregar as baterias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A minha voz é pra dentro, não é igual a sua, não. Vamos ver se esse aqui é o melhor. Deixa eu ver. Aleluias. É só dar um pouquinho de som, acho que está melhor mesmo. Glória a Deus. Eu cheguei aqui, já senti tanta presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Mas o que me deixou mais alegre foi ver a organização, eu vi amor, eu vi trabalho, carinho, para que esse culto estivesse aqui nessa manhã sendo feito. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos aqui que trabalharam, essas mulheres corajosas, né? A missionária Natália nos abençoe. Que Deus possa enriquecer sua vida em nome de Jesus. Deus fazer coisas grandes. Amém? Eu pedi para pregar pela manhã, irmãos, porque nós somos pastor de igreja também, então é uma correria muito grande na parte da tarde, lá no ministério, me ajeitando para o culto à noite. Mas a gente vai distribuir aquilo que Deus colocou aqui em nosso coração. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1. Capítulo 2, melhor, capítulo 2, por favor. Eu quero fazer menção aqui da minha esposa, não pode estar conosco, minha atura há 27 anos, mas mandou um abraço. Bom, em nome de Jesus. Esses dias eu estive com a Dulce, com o pastor Silvio lá também. Eu lembro de Dulce. Aleluia. Êxodo, capítulo 2. Êxodo 2, versículo 1. Você achou? Diga aleluia. Aleluia. Escrito assim está, irmãos. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Amém? Pode sentar no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, a Bíblia, que é o nosso manual de vida, ela nos mostra uma promessa da parte de Deus e um grande projeto a qual o Senhor fez por intermédio da vida de um homem com o nome de Abrão. A gente gosta muito de citar o nome dele, mas como Abraão. Porém, foi como Abrão que Deus o chamou. Isso significa que todas as vezes que eu estou lendo a Bíblia, estou lendo a palavra do Senhor, estou meditando nela, e vejo que os propósitos de Deus, os milagres de Deus,
e tudo aquilo que Deus criou e fez no meio do seu povo, Ele sempre vai nos mostrar que todos esses acontecimentos, no momento mais máximo dele, o melhor momento, um momento de êxtase, de vitória, de ascensão ou de trombetas, a gente tem que lembrar que antes que ele chegue a esse ponto, a este nível, a essa mudança de nível, primeiro houve um começo. E esse começo, todas as vezes, Deus vai começar com alguém que não era o que está sendo agora. Pode observar que Deus chamou Abraão, pai de uma grande nação, porém, ele antes era só Abraão. A gente vai ver na história bíblica também Deus mudando o nome de Pedro, o nome de Paulo, e todas as vezes na história bíblica que Deus muda a identidade de alguém, é porque o Senhor está fazendo alguma coisa na vida dele. O livro de Mateus, quem escreveu foi o próprio Mateus. Mas quando você vai ler o livro de Lucas e o livro de Marcos, quando eles vão citar o chamado de Jesus na vida de Mateus, eles chamam Mateus de Levi, significando que também ele foi chamado como Levi, porém ele escreve o livro de Mateus como Mateus. Pastor, o que significa isso? Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, quando Jesus morreu no meu e no seu lugar, ele não morreu pelo pastor Marcones, ele não morreu pela missionária Natália, ele não morreu pelo vaso que está aqui, o profeta que está sendo usado nesta manhã. Ele morreu na sua versão anterior. Ele morreu quando você ainda não o conhecia, quando você ainda estava misturado e mergulhado nos delitos e nos pecados. Deus não morreu por alguém perfeito, por alguém que prega bem, por alguém que canta bem, por alguém que faz tão bem a obra de Deus. Quando Jesus morreu pela humanidade, ela estava na pior versão dela possível. É por isso que quando eu venho a este lugar para pregar a palavra do Senhor, eu tenho que entender que um dia, quando Jesus me chamou, Ele não me chamou como um pregador que tem retórica, que tem oratória, que tem profecia, que ministra uma palavra, que estende as mãos sobre as pessoas, que tem habilidade para expulsar um demônio no nome de Jesus. Quando Jesus morreu por mim, eu estava sujo, maltrapilho, arrastando a cachorrinha, sem esperança, sem desejo de viver. Então entenda que todas as vezes que Deus tem um projeto e um grande propósito, Ele vai mostrar que o propósito dele não é para alguém que está cheio de habilidades na casa dele, mas é para alguém que lá atrás precisou e ainda precisa da sua graça. Pastor, eu prefiro que o senhor deixe o microfone do jeito que estava, e eu vou aumentar a minha voz aqui, porque está dando um eco horroroso. Aleluia. Isso. Amém. Aí, deixa assim. Obrigado, meu filho. Amém. Por isso, quando Deus chama Abraão, qual é o propósito de Deus? Qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus é, primeiro, criar um grande povo. E depois que ele criasse esse povo, ele ia entregar na mão desse povo uma terra. Essa terra a qual Deus prometeu, a gente conhece ela. A terra que manda leite e mel, a terra do cananeu, do jebuseu. E a gente discorre na promessa tudo aquilo que Deus havia prometido. Só que antes de Deus cumprir tudo isso, havia agora um caminho da parte de Deus. Deus agora quer treinar o seu povo. Deus agora quer preparar uma nação para herdar aquilo que Ele lhe prometeu. Quando eu estou lendo a Bíblia Sagrada, eu entendo que tudo aquilo que Deus vai fazer na vida de alguém, tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida, na minha vida, jamais Ele vai te entregar sem antes ativar em você aquilo que Ele vai treinar. Há um treinamento de Deus nessa manhã para todos nós aqui. Ninguém é habilidoso o suficiente para assumir de Deus aquilo que Deus tem na minha e na sua vida. Israel agora recebe uma palavra do Senhor, e essa palavra é que o Senhor ia tirar Israel da casa do Egito, da casa da servidão,
e levar para essa terra tão abençoada. Porém, havia agora um acontecimento muito especial, a qual o Senhor permitiu e levou Israel para a casa de Faraó. Ali se passa muito tempo, se passa muitos anos. A amizade entre o povo de Israel e o povo do Egito no começo era favorável. Por quê? Porque o governador agora é José. José está governando e José é amigo de Faraó. E José é quem mudou a cara do Egito. Mas o tempo passa. E quando o tempo passa, todas essas pessoas que haviam uma aliança e um pacto, elas morrem. E tudo agora fica no esquecimento. Quando a gente vai ler o livro de Êxodo, no primeiro capítulo, e no primeiro versículo, o versículo vai dizer assim, olha, estes são os nomes. Eu vou repetir para você entender o poder desta palavra. Estes são os nomes. Todo o livro da Bíblia que é escrito, era de costume colocar o título do livro como a primeira frase. Porém, a palavra êxodo no nosso original americano é saída, mas aqui no livro a palavra êxodo quer dizer estes são os nomes. Agora, por que o escritor envolvido pelo autor, que é o Espírito de Deus, vai começar o livro dizendo estes são os nomes? Quando o Senhor coloca alguma coisa, pode ter certeza, tem alguma coisa ao Senhor para as nossas vidas para ser revelada. A Bíblia diz agora que quando o Senhor cita estes são os nomes, automaticamente os nomes serão citados. E ele começa a citar agora os filhos de Jacó: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Naphtali, Dan, Gadê, Aser. E ele vai dizer que José já estava lá. Ele começa escrevendo, estes são os nomes, e ele cita os nomes. Mas quando ele cita os nomes, ele afirma a quantidade de pessoas que está entrando agora dentro da casa de Faraó ou no Egito. E ele vai dizer que quem entrou ali são aproximadamente 70 pessoas. 70 pessoas entrou no Egito. E quando ele cita os nomes, as tribos, os chefes, as famílias, ele cita também a quantidade de pessoas que entrou dentro da casa de Faraó. Quando ele cita a quantidade de pessoas que entram na casa de Faraó, ele agora vai citar uma palavra e ele vai discorrer um versículo que é o que vai incomodar todo o Egito e toda a casa de Faraó. Ele vai falar que são apenas 70 pessoas, mas ele vai dizer que Israel se multiplicou de uma forma tão grande e tão extraordinária, que agora os teólogos da vez vai dizer que pelo menos nós temos quase 3 milhões de pessoas multiplicadas dentro da casa de Faraó. Quando ele cita a quantidade, que entrou 70, mas quando ele cita a quantidade agora, que não se pode enumerar, a Bíblia diz que vai agora incomodar o dono da casa, vai incomodar Faraó, porque Israel havia crescido demais. Israel cresceu ao ponto de incomodar o seu governador. Israel cresceu ao ponto de incomodar o seu líder e se preocupar com aquela quantidade de pessoas que estavam se multiplicando. Quando Israel começa a se multiplicar e trazer preocupação para o Egito, a primeira coisa que o governador vai fazer é chamar organizadores ou reitores, gente de ordem tributária, para colocar trabalho duro na vida de Israel. Israel agora vai ser intitulado como escravo. Israel agora vai ser intitulado como prisioneiros do Egito. E eles vão trabalhar de dia e de noite. Eu vou repetir. Israel agora vai trabalhar de dia e de noite. Israel agora vai ser afligido. Israel agora vai ser perseguido. Israel agora vai ser humilhado todos os dias de sua vida.
A Bíblia vai dizer que a carga que vai ser colocada sobre Israel é tão pesada que eles vão viver aflições na sua alma pelo poder da escravidão que o Egito vai colocar sobre Israel. Mas por que Israel está sendo afligido e perseguido? Porque Israel está crescendo. Porque Israel está se multiplicando. Aleluia. Pastora, pede alguém que entende de som, porque está bem difícil aqui. Para colocar do jeito que estava. Por favor, do jeito que estava. Esse eco aqui não dá, não, irmãos. Em nome de Jesus. Eu posso mexer? Eu posso mexer? Licença, irmãos. Glória a Deus. Quando Israel agora está sendo aprisionado e oprimido por causa da multiplicação, porque isso incomoda. Tudo aquilo que cresce começa a incomodar. Tudo aquilo que cresce começa a trazer preocupação para o diabo. O diabo, ele não quer que a igreja cresça. O diabo não quer que a igreja se multiplique. Tanto é que muitas das vezes o diabo coloca no sentimento de algumas pessoas que elas são tão importantes na igreja que se elas não tiverem com o microfone na mão, se elas não cantarem, se elas não pregarem, o culto não é tão bom, porque pensa-se que a unção está só sobre elas. Mas a gente sabe que a unção ela foi dividida. Desde o livro de Atos, do capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu, como um vento veemente, e encheu toda a casa. Encheu toda a casa. E repartiu sobre eles línguas estranhas. Observe que o texto está falando que repartiu sobre eles. É mais ou menos assim. O Espírito desceu e falou: um pouco para você, um pouco para você, um pouco para você. Se a gente ler Efésios capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz que a graça foi repartida mediante o dom de Cristo. Porque para Jesus, João vai dizer que ele recebeu um Espírito sem medida, mas para a igreja foi repartido. Deus deu para cantar para uns, para louvar para outros, para profetizar para outros. Então, se alguém falar, eu vou sair da igreja, a igreja continua crescendo. A igreja é um organismo vivo e ela não vai parar de crescer porque alguém decidiu sair. Se eu não quiser pregar mais, a igreja vai continuar crescendo. Se alguém não quiser cantar mais, a igreja vai continuar crescendo, porque o fundador da igreja chama-se Jesus Cristo. Israel está crescendo e o diabo não está gostando. Mas por que a igreja está crescendo? Porque crescer é uma instrução do próprio Deus. Foi Deus que mandou a igreja crescer. Se a gente ler o livro de Êxodo, lá atrás, no capítulo de número 1, o verso 27, você vai ver Deus conversando com Adão e Eva, dizendo: frutificai-vos e multiplicai e povoai a terra. A instrução de Deus para os dois primeiros seres humanos da terra é que eles crescessem e multiplicassem sobre a terra. Mas a instrução de Deus de crescimento não para aí. Lá na frente, pós-dilúvio, no capítulo 9, Deus vai conversar agora com Noé, depois que saiu da arca, dizendo para Sem, Cão e Jafé, para que eles povoem a terra novamente. Observe que Deus sempre está falando para o seu povo, para que ele cresça e para que ele se multiplique. Lá na frente, Deus vai falar com Abraão, no capítulo 17, a partir do versículo 2. O versículo 1, ele fala que ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas no versículo 2, ele faz uma aliança e fala: e eu te multiplicarei para todo o sempre. Deus também vai aparecer para Jacó, dizendo para ele crescer, e tem aparecido também para Isaac, para se multiplicar. Aqui eu aprendo então que crescimento, ascensão, multiplicação é uma instrução de Deus para Israel. Pastor, e para a igreja? Capítulo 15 de João, Jesus vai aparecer e na sua trajetória de caminhada, ele vai falar para os seus discípulos
que Deus é o agricultor e Jesus, Ele é a videira verdadeira. Todo ramo nele que não dá fruto, Ele corta fora, mas todo aquele que está nele, Ele poda para que dê mais fruto ainda. Verso 16 ele fala: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Levante uma mão assim por gentileza. Eu prefiro as duas. A igreja em pandemia ou sem pandemia, com o diabo se levantando ou não, ela recebe a instrução para crescer em meio à família, em meio à sociedade. Se a igreja nesta manhã veio para entender que você não vai parar de crescer, libere um aleluia para Jesus. Porém, quando a Bíblia fala que a igreja ela tem o poder de multiplicação, porque aonde a igreja coloca a planta no teu pé, ela cresce, ela multiplica. Mas o diabo não quer que ela cresça. Mas porque mesmo o diabo não querendo que a igreja cresça, ela não para de crescer. Por quê? Primeira coisa é que no capítulo de Mateus, lá no versículo, a partir do 3, no capítulo 16, Jesus vai explanar o poder da igreja. Ele pergunta: quem estão dizendo que eu sou? João Batista, Jeremias, um dos profetas, Elias. E ele fala em vocês: você, Jesus, é o Cristo prometido. Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A palavra Pedro significa um fragmento pequeno, que é possível pegar com as mãos e ser lançado. Porque é isso que Jesus faz com a igreja. Ele pega pessoas pequenas e lança sobre o reino dele para a multiplicação. Mas quando ele fala que ele vai colocar a sua igreja sobre a rocha, ele está falando que está fazendo uma edificação sobre edificações eternas, aonde não pode ser abalado ou destruído. Pode passar vento, pode passar tribulações, a igreja permanece segura. Eu sei que nós vivemos num tempo de convenções e mais convenções, aonde as pessoas nos ensinam a nós ter uma cobertura. Mas quando eu vou ler as palavras de Jesus, Jesus nunca fala de cobertura, ele fala de base, ele fala de alicerce. O que é base e alicerce? Aonde nos dá aderência para colocar os nossos pés e segurança para continuar caminhando e prosseguindo e se multiplicando. Essa laje e esse telhado não pode ter sustentabilidade se primeiro não tiver uma base aqui embaixo. E a base é Jesus. A igreja está estabelecida em uma base firmada, chamada Jesus. Pastor, e o que acontece? Aí ele fala: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pastor, explica. Observe que o texto está no plural, as portas do inferno. Isso significa que o diabo se levanta de várias formas, de vários jeitos, por vários caminhos, atacando a igreja de um lado e para o outro. O diabo vai se levantar nos sentimentos das pessoas, o diabo vai se levantar no casamento das pessoas, o diabo vai se levantar contra os filhos, contra os ministérios, contra o chamado, tudo aquilo que se refere à igreja. A palavra portas no plural significa que o diabo vai atacar a igreja em todos os lados para derrubar ela. Só que Jesus está dizendo que o diabo, todas as suas portas não prevalecerão contra a sua igreja. Como assim? A igreja recebeu a legalidade, a autonomia, o poder, a função, as condições de desfazer qualquer tipo de ação que o diabo faça contra a igreja. Por exemplo, o diabo vai atacar pela direita, a igreja derruba. O diabo vai atacar pela esquerda, o diabo agora se levanta pelo lado de cá, a
igreja corta pelo meio, o diabo vai contra o casamento, a gente repreende, vai nos filhos, a gente derruba. Não existe nenhuma ação do diabo que a igreja não tenha legalidade para derrubar. Por isso, deixa eu liberar uma palavra de profecia. Qualquer caminho que o diabo se levantou contra a tua casa, sobre a sua vida, tem autoridade suficiente para colocar o diabo para ir embora agora, nesse exato momento. Nenhuma porta do inferno prevalecerá. Qualquer atitude, qualquer ação, a igreja recebeu autoridade. Mas quando eu falo igreja, eu não estou falando esta casa que virou um templo. Eu não estou falando de um mega templo bonito. Quando eu falo de igreja, eu falo de pessoas. E quando eu falo de pessoas, eu me lembro daquele versículo que está escrito assim: aonde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu faço presente. Pastores, esse versículo não foi deixado para desculpa esfarrapada de culto vazio, para ver se alguém dá glória a Deus. Porque quando o culto está vazio e não está cheio como esse, a gente desanima, a gente fica meio apático, porque a gente queria o colega do lado para dar glória a Deus, e a liderança fica falando: irmãos, aonde tem 2 ou 3, Jesus está presente, para ver se alguém se alegra, para ver se alguém exalta, para ver se alguém tem unção. Esse versículo não foi deixado para isso. Esse versículo foi deixado para dizer que aonde tem um máximo, a soma de 2 pessoas, no nome de Jesus, se torna a igreja poderosa que está sobre a face da terra. Como assim? Se nós desligarmos o som agora, pegarmos as cadeiras e formos lá para a praça, lá para a rua, e falar de Jesus, lá no meio da rua estará a representatividade da igreja em qualquer lugar. Se eu entrar na padaria junto com o vaso aqui para comprar um pão e começar a falar: Jesus fez naquela manhã, Jesus fez naquele culto, lá dentro da padaria estará a representação da igreja. Significa que alguém que está comigo aqui não estudou, não fez teologia, não sabe o que é retórica, não fez hermenêutica, passou uma infância de luta, mas se encontrou com Jesus. Significa que é você que representa o céu, é você que representa Jesus, em nome do Senhor. Você, independente de onde veio, independente que seja branco, seja negro, seja alto, seja feio, seja bonito, quando o Senhor olha lá de cima para baixo e vê você, vê um templo opulente que leva a sua glória, que leva a sua presença, que leva o seu fogo, que leva a sua palavra. Cadê a igreja nessa manhã para glorificar o nome dele? A igreja é você. Agora olha que lindo: as portas do inferno, plural, não prevalecerão contra quem? A igreja. E ele fala: e eu entregarei na mão dessa igreja, plural também, as chaves. Da onde? Do reino dos céus. Céus também está em plural. Eu vou explicar agora: milagres, cura, libertação, salvação, todo benefício, toda ajuda, toda cura, toda mudança, toda restauração, toda reconstrução, tudo aquilo que é feito de Deus, por Deus, em Deus, para a humanidade, é canalizado pela igreja. Há uma fiação, aonde tem um benefício que Deus fez na vida de alguém, passou pela igreja. Você não entendeu? Por isso que glória a Deus foi missão. É assim, ó, foi curado, mas quem profetizou a cura foi a Natália. Tudo que se acontece na igreja de milagre passa pela vida de alguém. Deus está dizendo esta manhã que a autonomia que Ele deu é a legalidade. Porque lá, quando eu falei de Gênesis 1:27, que Deus fala para Adão e Eva multiplicar, mas antes, no verso 28, a Bíblia fala que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Mas no capítulo 2 ele fala: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. A palavra imagem e semelhança
decorrência para profetizar sobre isso significa representatividade. Representando o quê? Deus é monarca dos monarcas, rei dos reis, senhor dos senhores, habita num alto e sublime trono. Ele não mora na terra, ele habita num trono alto. O que ele fez? Vou colocar aquilo que eu criei, a minha imagem e semelhança, para ser a minha representação. Tem gente que trabalha para alguém da alta, fala: eu represento o senador, eu represento o governador, eu estou aqui no nome do prefeito, eu estou no nome aqui de alguém de relevância, seja no poder militar ou um grande empresário no nosso país. Mas quando eu olho para as pessoas que estão sentadas aqui, independente de onde você mora, se tem casa minha até a eternidade, ou se você mora de aluguel, se mora na casa da sogra ou não, se mora no palácio ou na favela, quando você anda aqui na terra, aonde você anda, Deus está dizendo: alguém me representa ali, alguém me representa, você representa o próprio Deus. Então, por favor, nessa manhã, levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima e entenda: você representa o Rei dos Reis que está. Quando eu estou falando que a igreja é poderosa e ela não para de crescer, e o diabo, o que é que ela para? Faraó, ou governador da época, ele vai baixar alguns decretos para parar o crescimento dessa igreja. A primeira coisa que ele vai fazer é colocar agora a opressão. Ele vai tirar o templo de Israel. Diga comigo: templo. O diabo está fazendo isso hoje, funcionário. Está tirando o tempo das pessoas. A gente estuda, a gente trabalha, a gente tem mais de uma forma de renda hoje. Você já percebeu que quando você deita na sua cama parece uma pedra? Quando você não deita com uma pedra, você está tão ansioso que te dá insônia. Aí você acorda no outro dia como? Cansado. Aí você vai trabalhar, estudar, correr atrás de boleto, pagar conta, é filho, é aquela coisa toda. Porque até então, no passado, no sistema original, o homem ia trabalhar, a mulher ficava em casa, cuidava das crianças, do ciclo de oração. A igreja estava vigorosa, a igreja estava com um peso de glória, porque havia regras de oração na igreja todos os dias. O homem chegava, mesmo cansado, ele não tinha outra coisa a fazer, a não ser banhar e comer uma comida quentinha. Então ele tinha vigor para acompanhar a esposa para a igreja. Hoje todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo tem alguma coisa para fazer, todo mundo agora quer mudança de vida. E o que acontece? Não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo que estamos fadigados e sem tempo para parar para Deus. Deus não é mais a prioridade, Deus não é mais agora, está em primeiro lugar, em primeiro plano. Pode observar que se acontecer alguma coisa de caos, eu coloco sempre os padrões divinos em terceiro ou quarto lugar. Exemplo: choveu, eu não posso ir para o culto.